A primeira fase da ficção de Machado de Assis. Obras-primas. Contos fluminenses. Ressurreição. Histórias da meia-noite. A Mão e a Luva. Helena. Yaya Garcia. Após a publicação de um livro de contos inexpressivos e de fundo romântico, Machado de Assis lança seu primeiro romance, certamente o mais interessante da primeira fase, Ressurreição. Apesar do convencionalismo da linguagem, esse relato inaugural rompe com o nacionalismo literário da época, que se traduzia na descrição da natureza e dos costumes, cuja expressão típica eram as novelas históricas, indianistas e sertanistas. No prefácio do livro, o autor ilustra bem sua busca de um novo caminho. Abre aspas. Não quis fazer romance de costumes. Tentei o esboço de uma situação e o contraste de dois caracteres. Com esses simples elementos, busquei o interesse do livro. Fecha aspas. Ao propor o esquadrinhamento da alma humana como alvo de sua narrativa, ele está anunciando um tipo de análise psicológica que apenas os realistas europeus vinham produzindo. No entanto, seu projeto não se realiza adequadamente. A trama banal, cheia de fórmulas românticas, sufoca a investigação interior das personagens. Nos demais romances da primeira fase, há um retrocesso. O contraste de caracteres, tentado em Ressurreição, cede lugar a um romantismo mal elaborado, pois o autor sequer possui um espírito verdadeiramente sentimental e idealizante da realidade. Nem realista, nem romântico, ele parece um escritor condenado à mediania e à relativa obscuridade. Resumidamente, seus principais defeitos são os seguintes. Conformismo com os valores da época. Ao aceitar e dar como justas as conveniências e hipocrisias que permitem a ascensão e o triunfo dos indivíduos, Machado acaba legitimando a maneira de viver das elites imperiais. Ocasionalmente, ele desconfia desses valores, mas em seguida, como que pedindo desculpas pela impertinência, os celebra e justifica. Gustavo Corsão disseca bem esse conservadorismo moral. Abre aspas. É um autor que saboreia o sucesso produzido pela concordância com os padrões vigentes. Os 4 romances dessa época, os 3 últimos mais do que o primeiro, são obras de um moralista que não se esconde, que intervém e que dita ao leitor os princípios com que há de julgar as pessoas e as situações. Machado crê piamente nas instituições e na moral do século. Fecha aspas. Esquematismo psicológico. À exceção de Félix, protagonista de Ressurreição, os demais personagens desses romances inaugurais não possuem qualquer complexidade psicológica. Ao contrário, revelam uma tediosa linearidade de comportamentos. São bons ou maus, conforme a galeria convencional da época, e raramente revelam abismos interiores, mostrando caracteres bastante simplificados. Linguagem carregada de lugares comuns. Há alguns momentos estilísticos expressivos nessas obras da primeira fase, mas, regra geral, o escritor parece se comprazer na repetição de frases feitas e imagens insípidas, quando não de mau gosto,
como neste trecho do romance Helena, abre aspas, estima-te, é certo, mas a estima é a flor da razão, e eu creio que a flor do sentimento é muito mais própria no canteiro do matrimônio, fecha aspas. Também no plano da linguagem, Machado de Assis está muito longe dos romances da segunda fase. A segunda fase da ficção de Machado de Assis. Obras-primas. Memórias póstumas de Brás Cubas. Papéis avulsos. Histórias sem data. Quincas Borba, Várias Histórias, Dom Quixote, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Nessas quase 3 décadas de produção, de 1881 a 1908, Machado de Assis inventou o romance brasileiro. Ainda que se reconheça a importância histórica de ficcionistas como José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida, as diferenças entre eles e o autor de Dom Casmurro são infinitas. Nos primeiros, há a cor local, o projeto de um romance nacional, a descrição dos costumes, o gosto pelo cenário e pela exterioridade. Em Machado, o Brasil é um sentimento íntimo e o ser humano é visto, muitas vezes, além das circunstâncias históricas e geográficas que o envolvem. As principais características dessa sua segunda fase são as que seguem. Destruição da narrativa linear. Uma impressionante revolução formal começa em Brás Cubas e prossegue nas obras seguintes, principalmente em Dom Casmurro. O enredo já não é o eixo exclusivo da narrativa, não segue mais uma linha ininterrupta, dissolve-se sua linearidade. O que se tem são textos fragmentados, capítulos curtos, multiplicidade de episódios, como se o ficcionista tivesse perdido o controle da própria obra. O aparente desgoverno da narração estilhaça também os personagens, que, em função dos sucessivos cortes na sequência do enredo, começam a dar a impressão de não possuir personalidades ambíguas e descontínuas, obrigando o leitor a contemplá-las, a preencher suas lacunas, a escolher um sentido para elas. É o caso de Sofia, de Capitu e de tantas outras. O modo de contar a história torna-se, pois, tão ou mais importante do que a história em si. A voz do narrador passa a ser a própria essência do romance. A todo instante, ela se faz ouvir mediante interrupções explícitas, digressões, comentários à margem do texto, pontos de vista contraditórios sobre o significado do livro e até ironias dirigidas ao leitor. Com tal procedimento, Machado prepara jogos e armadilhas, arrasta o leitor em variadas direções, dilui todas as certezas e constrói um mundo em que tudo é movediço e relativo. A sutileza de seu humor atinge o próprio formular da obra, como nesta passagem de Memórias Póstumas. Abre aspas. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens a pressa de envelhecer e o livro anda devagar.
tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Fecha aspas. Análise psicológica. A atenção do autor concentra-se em situações que desvelam a interioridade dos personagens. Os acontecimentos exteriores e os cenários são descritos apenas quando provocam reações psicológicas. A todo instante encontram-se sutis registros de mudanças na alma, múltiplas situações de descoberta interior, finas percepções sobre os mistérios do relacionamento humano e surpreendentes observações sobre comportamentos, além de pequenas cenas com intensa força sugestiva, nas quais afloram emoções e sentimentos sempre tratados com delicadeza. Aparência e essência. Uma das ideias centrais de Machado de Assis é a de que existe uma descontinuidade entre a aparência exigida pela opinião pública e a essência mais íntima dos indivíduos. Daí nasce seu método preferencial de análise, que é o desmascaramento, como se seus personagens vivessem continuamente uma impostura e precisassem representar papéis que não encontram correspondência em sua alma interior. Entre os gestos públicos e sua subjetividade, cada ser humano, muitas vezes de maneira inconsciente, tece uma infinidade de véus, mentiras, enganos e falcatruas. A tarefa do escritor é desnudar, eliminar os disfarces, deixar os personagens moralmente despidos. O fascinante em Machado de Assis é que sua análise não esgota a psicologia dos personagens. Há sempre algo de imponderável, de inexplicável nas ações humanas, algo que o ficcionista não quer ou não pode decifrar, uma oscilação nebulosa, um ponto de vista difuso. Afinal, como definir Brás Cubas, Virgília, Bentinho, Flora? Mesmo nos relatos em que o autor parece onisciente, revelando quase tudo a respeito da existência de seus personagens, como em Quincas Borba ou em Esaú e Jacó, permanecem zonas de obscuridade e mistério, à espera de interpretação. Análise dos valores sociais. A investigação e a posterior crítica do contexto social erguem-se como pilares da ficção de Machado de Assis. Ele não foi apenas um fino analista de almas, mas alguém que compreendeu a estrutura profunda de sua época. Sua consciência da realidade histórica brasileira e das limitações da classe dominante, a quem tanto repugnava o trabalho quanto a ousadia empresarial, gerou personagens e situações reveladoras de inércia, mesquinharia e mediocridade. Sobre a escravidão, deixou pelo menos duas obras-primas, os contos Pai contra Mãe e O Caso da Vara. Também sobre o quadro político, legou algumas páginas inesquecíveis e sarcásticas, como as que apresentam o caso da placa da confeitaria em Esaú e Jacó. Entretanto, a mais incisiva crítica social de seus textos se dá de maneira implícita ou simbólica. Como entender, por exemplo, o bando de parasitas que cerca e explora esse pobre milionário caipira
que é o professor Rubião, do romance Quincas Borba na corte do Rio de Janeiro, sem entender a elite escravocrata, indolente e incapaz, que mandou no país pelo menos até a proclamação da República? Mesmo a epopeia da tolice e da mesquinhez que é a vida de Brás Cubas não precisa ser vista apenas como resultado inexorável da condição humana, mas também como reflexo de uma camada dirigente que sempre desconheceu a grandeza e a generosidade de um projeto nacional. O ciúme de Bento não é somente uma doença do indivíduo, mas também o tormento de um senhor de linhagem patriarcal, derrotado em suas intenções de posse. De certa forma, a estrutura da sociedade persiste no íntimo de cada personagem. Às vezes, contudo, as relações socioeconômicas são apresentadas objetivamente. A ânsia parasitária das elites e classes médias nativas torna-se visível em Quincas Borba, quando todos se atiram ferozmente sobre a fortuna do ingênuo Rubião. O olhar crítico sobre a vida social do Segundo Império, entretanto, não torna Machado de Assis um realista comprometido com alguma causa. Até porque ele vai criar personagens que ultrapassam o ambiente e a luta entre as classes, pois são paradigmas de uma natureza humana relativamente mutável. De certa maneira, para ele, a realidade socio-histórica apenas atualiza e intensifica as características que os indivíduos carregam para sempre. Tal concepção lhe permite ser um escritor tipicamente carioca e brasileiro, bem como o mais universal de todos os nossos artistas, por investigar a condição humana além das circunstâncias de sua época. Pessimismo. O pessimismo de Machado foi a decorrência lógica de sua lucidez. Depois de constatar simultaneamente as várias perversões da natureza humana e a degradação dos valores das elites brasileiras, sem que, em troca, vislumbrasse qualquer alternativa política e ideológica, e sem encontrar consolo religioso ou filosófico, restou-lhe somente a visão desencantada. O final de Memórias Póstumas é o mais conhecido epílogo de um romance em toda a história da ficção brasileira. Abre aspas. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve nem míngua nem sobra, e conseguintemente que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Fecha aspas. Um relativismo radical. Roberto Schwartz fala na volubilidade do narrador, como elemento do pessimismo machadiano. Isso porque tal narrador afirma determinada ideia e em seguida destrói. Assim ele faz com todos os sistemas e filosofias, anulando-os um a um. Nenhuma verdade é absoluta, nada é eterno ou definitivo. Mesmo a ideia de Deus não passa de uma ausência, embora o autor valha-se de múltiplas referências bíblicas
especialmente as extraídas do desolador livro do Eclesiastes. As citações são retiradas de seu contexto e servem apenas para análise existencial dos personagens ou meramente para os jogos irônicos do narrador. A ciência é arrasada em sua arrogância e pretensão em O Alienista. Também as ideologias redentoras e as utopias sociais não passam de ilusões desprezíveis. Quanto à filosofia, geralmente considerada a forma suprema de atividade intelectual, ela é apresentada sob um manto de deboche e paródia, como, por exemplo, na figura de Quincas Borba e sua teoria do humanitismo. Tudo na vida de cada indivíduo depende de seus interesses. Eles são os móveis dos atos humanos. O egoísmo, a vaidade, o instinto sexual, a luta pelo dinheiro e a sede de poder impelem as criaturas a uma guerra surda umas contra as outras, contra a natureza e contra o tempo. Guerra inglória e sem grandeza. A maioria dos personagens não ultrapassa a mais deprimente mediocridade. Os generosos, como o Dr. Simão Bacamarte, o médico dos alienados mentais de Itaguaí, em O Alienista, talvez o sejam apenas pelo desequilíbrio de suas faculdades mentais. Todavia, nenhum deles, vitoriosos ou derrotados, encontra um autêntico sentido para a existência. Os vários graus de pessimismo. O ceticismo próximo da zombaria e da frieza emocional que encontramos em Memórias Póstumas e Quincas Borba começa a ser alterado em Dom Casmurro. Aqui, o escárnio cede lugar à amargura e ao sofrimento. Ao inverso dos demais romances e contos da segunda fase, o drama pessoal de Bentinho e Capitu já não desperta no leitor sorrisos irônicos. Há nessa obra um certo acento trágico, a aparente inevitabilidade da destruição do casal, que comove e entristece. Em Esaú e Jacó, o escritor não alcança o mesmo efeito dramático, e o pessimismo é também menos corrosivo. Já em Memorial de Aires, a visão cética praticamente se desfaz, em ternura humana e melancolia. A perda da esposa, Carolina, e a proximidade da morte arrastam o autor para uma concepção mais serena e quase poética da existência. Essa serenidade, revestida de leve tristeza, levou o crítico Augusto Meyer a julgar o referido romance de obra produzida pelo tédio. Outros críticos, no entanto, não endossam tal opinião, como José Veríssimo, vendo no Memorial um fino e belo livro. Humor. Tanto a análise psicológica como a social, mas principalmente a visão pessimista de Machado de Assis, edificam-se a partir de seu sense of humor, mais do que as indiscutíveis influências de Swift e de Sterne, ficcionistas ingleses admirados pelo brasileiro. A opção pelo humor é um traço peculiar de sua concepção de mundo e de literatura. Esse gosto pela ironia lhe permite um distanciamento e uma relativa neutralidade face aos desatinos humanos e ao absurdo da existência. A ranger os dentes e gritar contra as circunstâncias que arrastam os indivíduos para o grande vazio, ele prefere a corrosão humorística. Diz as coisas mais terríveis, em tom de brincadeira. Assim, as discrepâncias entre a alma exterior e a alma interior, os interesses mesquinhos, as pequenas perversidades do cotidiano, a impossibilidade de ações revestidas de grandeza, a hipocrisia, a vaidade e o caráter mistificador das ideologias, temas dominantes de sua segunda fase, são abordados por uma concepção irônica, de revelação e desnudamento da realidade.
um crítico observou que, em certas narrativas, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e O Alienista, ri-se o tempo inteiro, mas no final das mesmas, a impressão que fica é a de desolação. O humor sutil do ficcionista atinge o próprio leitor, conforme a advertência contida no prólogo de Memórias Póstumas. Abre aspas. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com piparote e adeus. Fecha aspas. Esse humor é aplicado pela capacidade de Machado de produzir sentenças inesperadas a respeito das vivências de seus personagens. Abre aspas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Fecha aspas. Perfeição expressiva. A prosa de ficção de Machado de Assis só atinge a perenidade por apresentar uma linguagem inventiva, da qual o autor extrai todas as possibilidades de expressão, todas as nuances e sutilezas. Mais de um especialista observou que o escritor realiza uma síntese entre os recursos tradicionais de estilo. Havia lido de forma exaustiva os clássicos portugueses e as inovações da língua culta falada no Brasil, da segunda metade do século XIX. Daí o delicioso sabor de seu estilo, ora levemente arcaico, ora atualíssimo. Se parte do vocabulário e algumas construções sintáticas parecem antigas, a sensação dominante é a de modernidade estilística. Seu repúdio ao adjetivo banal, à retórica vazia e aos pormenores descritivos está próximo do gosto contemporâneo. A postura irônica que mantém frente às frases feitas, aos lugares comuns e às trivialidades da chamada linguagem convencional antecipa a luta da geração de 1922 contra o academicismo. Além disso, à precisão vocabular e ao rigor da frase, ele agrega um desconcertante poder de criação de imagens. Que leitor brasileiro não lembra as célebres metáforas com que José Dias e Bento Santiago, respectivamente, designam os olhos de Capitu? Abre aspas. Olhos de cigana, olhos de ressaca. Fecha aspas. De certa maneira, Machado alcança os limites do potencial semântico das palavras. Estas, com frequência, abrem-se em uma constelação de significados e ajudam a adensar o clima fluido e requintado dos relatos. Trata-se, pois, de um escritor que tem plena consciência do processo de seleção e ordenação vocabular e que luta incessantemente para atingir a perfeição formal.